Muito bem, no programa de hoje nós temos a visita ilustre de três grandes nomes do cenário, do teatro, da TV, da teledramaturgia brasileira. Ninguém mais, ninguém menos do que conosco hoje, Leonardo Franco, Vera Fischer e Vitor Tirré, que estarão estreando aqui em Porto Alegre uma peça no sábado e no domingo, dia 17 e dia 18, no Salão de Atos da PUC. Nós vamos bater um papo, claro, hoje com eles, para você sentir um gostinho aí do que vai presenciar no Salão de Atos da PUC nesse final de semana. Os três sejam bem-vindos ao Poa Streaming TV, é uma honra recebê-los hoje aqui conosco. Bom, se me permitem, vou começar com as damas. Pode ser? Óbvio. Então, a peça O Casal Mais Sexy da América, que foi escrita inclusive por Ken Levine, é uma direção do Tadeu Aguiar, e aí vai trazer humor, críticas sociais e de temas atuais do Brasil, da sociedade como um todo. Vera, o que o nosso público gaúcho pode esperar das duas, né, do sábado e do domingo, do Casal Mais Sexy da América? O Casal Mais Sexy da América, antes de mais nada, eu tenho que mostrar o meu amigo aqui, o Léo Franco. Olha só como a gente combina, assim. Dá um close na gente aqui. Porque a gente combina muito. A gente faz um casal muito maneiro. Mas quando a peça inicia, esses dois atores, que eles são atores, eles se encontram num hotel depois de 30 anos. Eles tinham um programa de televisão de muita fama nos anos 90. Então, é como se fosse era um programa visto por toda a América. Então, pelo mundo inteiro, na verdade. E eles eram muito famosos. E o tempo passa e as mudanças de vida vão acontecendo e eles se reencontram. E aí o que acontece? É aquele boom, né, de quando você encontra uma pessoa depois de 30 anos. Você reconhece todos os erros, todos os acertos, o carinho que existe entre eles, as brigas também, porque ela, a minha personagem, a Susan White, é uma atriz metida a usar técnicas, então ela tem processos de fazer bem diferente da Vera Fischer, que eu faço tudo por intuito, sou intuitiva. Então, assim, e ele já é o contrário, ele faz a forma mais naturalista. Então, eles se discutem muito esse tipo de representação que cada um deles tem. Mas a peça também tem muito carinho, tem muito amor, tem o lado, por exemplo, de pessoas de mais de 60 anos, a terceira idade, né? que pode ser feliz, pode encontrar um amor, pode fazer sexo, não tem essas inibições mais. Inclusive, a gente mostra isso de uma forma muito engraçada, o público vai rir muito. E também tem uma parte meio dramática. Eu acho que essa peça é um combo, que aí eu posso te dizer que as pessoas podem esperar de tudo. A Susan White, então, ela é um pouquinho de Vera Fischer, mas mais em nome do drama ali, dessa questão toda para ti. É porque eu sou muito intuitiva. Quer dizer, claro, eu decoro o texto, mas como ele decora o texto e faz. Mas claro, não é só isso. Eu uso muito a minha personalidade, a minha pessoa, as coisas que eu já vivi ou as coisas que eu li. Eu misturo isso para fazer a personagem. Então, eu não faço muito laboratório. A Susan provavelmente faz muito laboratório, deve pesquisar sobre os personagens. Ela dificulta um pouco a vida, assim. Sim. Mas tem atores que são assim, a gente conhece muitos que são assim. Então, eu só digo que a diferença da Vera para a Susan White é essa. Uma é completamente natural, a outra é toda rebuscada, tal, mas também tem um efeito assim para o público maravilhoso, porque ele dá bronca nela o tempo todo, porque ela é assim. E o Robert McAllister é um galanteador? O Robert é um galã, na verdade, como a Vera introduziu aqui, eles tinham muito sucesso. Imagina um programa, um casal de atores que fez muito sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior. Eram casados, ele com a esposa, ela com o marido, mas eles tinham uma atração que ficou guardada em segredo durante os 5 anos de temporada. Ela teve que sair da série e reencontraram, né? Ele é um galã, ele está perdendo espaço,
Isso a gente discute na peça. Foi muito interessante, você comentou aqui antes, né? Nós, atores, inclusive agora que estamos fazendo a peça, nós sentimos na pele muito do que passa na peça, verdadeiramente. Não só as dores físicas, mas as dores emocionais, as dores de amores, sabe? É uma busca pelo um reencontro da vontade de viver, da vontade de ter perspectivas para a sua vida, e você se aceitar do jeito que você é, o seu corpo, o tempo que você já se viveu, não prestar atenção na opinião dos outros e curtir a sua vida. Isso de uma forma romântica e uma comédia maravilhosa. As boas comédias românticas, elas apresentam histórias da nossa vida, que todos nós vivemos. E a gente ri muito, mas no final a gente sempre tem uma questão que bate no coração. E eu acho que é isso que é importante. Todos os grandes comediantes e atores fizeram isso pela vida fora, desde o Charlie Chaplin até o Jim Carrey. Enfim, você acha que aquela situação é só aquilo, você vai rir muito, se divertir, mas de repente você percebe que eles estão em busca da realização pessoal, da felicidade e do amor. E depois dos 60 anos, as pessoas às vezes acham que elas não merecem reviver as melhores emoções, e eu acho que é uma mensagem para o nosso público, que tem nos recebido muito bem. É importante comentar que nós estreamos no Rio Grande do Sul, essa já é a oitava cidade, estreamos em Novo Hamburgo, e o Rio Grande do Sul é um lugar maravilhoso para você estrear, porque tem um público preparado, interessado, tem uma vida cultural, uma identidade cultural dentro do Brasil enorme, então a gente veio para o melhor lugar para estrear, estamos muito felizes. Tanto vocês atuando, quanto quem está assistindo na plateia, gente, se torna quase uma terapia de reflexão, né? Eu ia falar isso, que as pessoas depois vêm falar com a gente, mulheres, homens, gente mais velha, gente mais jovem, eles se reconhecem em diversas partes da peça, em alguns dos personagens, e eles vêm falar isso para a gente. Eu acho isso importantíssimo, porque nós estamos falando uma coisa atual, em todos os sentidos. E até os atores vêm dizer assim, poxa, a gente tem dificuldades de repente, de pegar pessoal de mais idade para fazer certos papéis. Então, os atores também sentem isso hoje em dia, em todos os lados, né? Isso no nosso caso. E eu queria dizer que toda vez que eu venho para o Rio Grande do Sul fazer peça aqui, eu sou muito bem recebida, é uma coisa extraordinária. E Porto Alegre tem os teatros mais bonitos e o público é muito interessado em arte. Então, isso para a gente é importantíssimo, sabe? A gente está aqui, a gente está com ferro e fogo aqui para fazer o espetáculo para as pessoas. É importante dizer que é uma produção maravilhosa, né? Encabeçada pela direção do Tadeu Aguiar, Eduardo Bach, que está aqui conosco, produtor também, e vocês não vão ver somente um trabalho lindo dos atores, um texto maravilhoso, mas você vê cenários, figurinos, as músicas são todas muito bonitas, isso compõe, isso constrói o espetáculo de uma forma ainda mais enriquecedora. Sensacional. Vitor, o teu personagem, quem tu interpreta, ele é o boy do hotel. Né? Isso. Então, ele tá mais para um cupido ou ele tá mais para um aconselhador? O que tu acha? Então, pois é, eu acho que adorei essa pergunta. Ele tem um ar de cupido, sim. Ele é o único, digamos, representante local, né, da cidade de Syracuse, que é onde eles se hospedam. Então, que é onde a história se passa, né? Então eu gosto de dizer que ele funciona como uma ponte mesmo entre esses dois mundos, assim, esse mundo mágico de Syracuse e esse mundo que eles estão vindo de fora. Então, assim, ele conhece os dois personagens em momentos diferentes da peça. Por isso que eu acho que Cupido não seria a melhor palavra, mas com certeza ele torce muito, ele é muito fã dos dois. Ele é muito fã, inicialmente, Tem esse detalhe. Totalmente. Ele é um fã. Ele é fã do Robert McAllister. E depois conhece a Susan e fica completamente encantado. Então e com certeza ele torce para esses dois, ainda mais no meio da história que ele descobre, que ele fica sabendo que eles eram o casal mais sexy da América, né? Mas ali naquele momento onde a história se passa, no momento presente ali, ele torce, com certeza.
Mas ele fica ele é muito mais. ele é irônico, ele é sarcástico, muito. Mas ele fica ironiza muito mais encantado pela Susan do que pelo Robert, no final das contas. Sabe? Naturalmente. Eu também ficaria, apesar de tudo. Né? Vera Fischer com Susan White é uma mistura bombástica, uma loucura. Não, mas olha, esse aqui faz rir desde a hora que ele entra até a hora que ele sai. Ele entra 3 vezes e faz umas coisas que não pode falar aqui agora, não dá para dar spoiler. Mas essas pessoas morrem de rir, porque ele é muito carismático e é muito... o personagem é bem escrito e encontra esses dois em situações cada vez diferentes. É muito legal isso. E a peça, ela mostra justamente esse contraponto, assim, tem essa leveza, a plateia realmente se diverte muito rindo, e logo depois ela não toma uma rasteira, mas logo depois vem uma crítica muito forte, assim. Então, realmente, pega de surpresa, entendeu? Existem muitas inversões de expectativa na peça, que a plateia tá rindo, daqui a pouco ela toma um baque, assim, um susto, vem uma mensagem muito forte, daqui a pouco já tá rindo de novo. Então, são formas e mecanismos e que, através do texto, da nossa interpretação, da direção do Tadeu, de todo esse casamento, que faz com que a peça seja realmente essa riqueza de nuances, assim. Aliás, nuance é um dos temas, uma das coisas que é bem dita na peça. Peça boa é assim, uma montanha-russa de emoção. Eu vou entrar com dúvida, vou rir e talvez eu saia chorando. Então, vai perfeito. fique flexível, que a minha marcada para o final de semana. Não nessa ordem, necessariamente. Exatamente. E eu fico pensando, né? Os personagens eram colegas de trabalho, né, da década de 90, do programa da década de 90, onde tinha todo aquele ar social da época, quando nós estávamos começando a pensar em avançar em temas de discussões sociais. E a gente traz para 2025, onde os nossos amigos são os terapeutas gratuitos ali, sabe, que vão te aconselhar, eu acredito que o personagem acaba se tornando um amigo ali do casal, né, além da situação. E traz os temas importantes, como o etarismo, né, como a questão da liberdade sexual, como a questão do poder em amar, nesse sentido como um todo. E essa mistura, eu acredito que é um bolo, os ingredientes estão ali e o resultado é uma coisa sensacional. Nós estamos quase nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Quero ouvir um pouco mais do Leonardo. Na verdade, vocês três. Qual a relação de vocês com o Rio Grande do Sul? Olha, eu tenho um teatro no Rio de Janeiro, Teatro Solar de Botafogo, tenho esse privilégio. E eu recebo muitos artistas do Sul, e a minha percepção sempre foi, desde a adolescência, desde os meus primeiros anos como ator, tudo que vem do Rio Grande do Sul é muito bem recebido no Sudeste, vamos dizer assim, né? A gente tem um respeito enorme pelos atores do Rio Grande do Sul, as manifestações artísticas criadas e produzidas aqui são respeitadas por todo o país, então isso me dá um conforto, isso me dá uma certeza de que o nosso espetáculo estreou no melhor lugar e que a reação deste público do Sul fez com que o espetáculo crescesse ainda mais. Então eu fico muito satisfeito, muito feliz de estar aqui. Eu acho que foi proposital da produção trazer o espetáculo para a estreia aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe como as pessoas gostam de cultura, como elas se frequentam e como tem muita coisa sendo feita. Nós temos o Festival de Cinema, tem muito cinema sendo feito, muitas peças sendo feitas. Então eu acho que isso foi assim para a gente começar num lugar bom, sabe, um lugar que nos agregue e que aplauda e que goste do nosso espetáculo, porque a gente sai daqui mais revigorado, né? mais feliz. Então, daqui a pouco a gente vai lá para minha terra também, vamos fazer todo o Sul, mas inicialmente, começando no Rio Grande do Sul, é maravilhoso. E Porto Alegre, olha, a gente vai se apresentar aqui no sábado, às 8 da noite. Qual é o nome do teatro, gente? Atos da PUC. Salão de Atos da PUC. E no domingo, às 6 horas da tarde. Então, assim, as pessoas têm que correr para comprar os ingressos, porque pode acabar e ninguém vai querer não ter visto essa peça. Então, é bom correr, gente. Vitor, a tua relação com o Rio Grande do Sul? Então, eu amo essa região, assim, eu tenho alguns amigos gaúchos, eu acho esse sotaque divertidíssimo, eu sou encantado, e eu com certeza, a gente foi muito bem recebido, assim, eu já tinha feito peça aqui, inclusive, com o próprio
Tadeu Aguiar, que é o nosso diretor, um outro projeto chamado Teatro Jovem, a gente fez em algumas escolas daqui do Sul, e tanto nas escolas já tem teatros incríveis, assim, de altíssimo nível, e que sem dúvida nenhuma, eu acho que é um exemplo para o resto do Brasil, assim, no quesito estrutura e investimento, sabe? Então as pessoas, já existe esse fluxo também das pessoas irem para o teatro. A gente foi extremamente bem recebido nas 7 cidades que a gente foi, e com certeza Porto Alegre não vai ser diferente. E é um lugar muito, muito rico em diversos aspectos, assim, come-se muito bem aqui, a gente passeia em lugares incríveis, eu sou um apaixonado por Come-se carne, muito. então eu como um amante de carne não podia estar no melhor lugar, por exemplo. Um amante de vinho, Né? que também não podia estar em outro Não, lugar. Então, assim, Rio Grande do Sul é incrível. A gente acabou de comer um strudel aqui antes de chegar, estava delicioso. Então, vocês estão de parabéns por tudo que vocês produzem É aqui. normal que vocês levem para as outras cidades uns quilinhos a mais. Mas Faz parte. Não é, A gente gasta um pouco fazendo a peça, Claro. mas a gente come mais do que E eu espero que tenha sagu em Porto Alegre, porque a Vera Fischer me apresentou sagu, eu estou apaixonado, nunca tinha comido na minha vida e vou agora Com certeza aproveitar. vai encontrar. É uma sobremesa muito, muito boa. E que eu ia perguntar para vocês também, entramos no assunto de comida, já é meio-dia, já a barriga começa a dar sinal aqui com vocês. Bom, vamos estar reforçando, né? A peça acontece no sábado e no domingo, dia 17 e dia 18. Sábado às 20 horas, né, às 8 horas da noite, e no domingo às 6 horas da tarde, às 18 horas, e os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. Lá você pode adquirir o seu ingresso. Para encerrar, uma última pergunta. Vocês sabem que a gente está nessa semana, que essas últimas 2 semanas, completando 1 ano das enchentes da região metropolitana. Inclusive, nós estamos aqui, nossos estúdios ficam dentro do Shopping Total, aqui na Cristóvão Colombo. O ano passado, nesse mesmo dia, nesse mesmo mês, momento, assim, período, a água estava meia quadra daqui. Toda aquela região que vocês fizeram de acesso do aeroporto, 2 metros, era uma coisa impensável. Até hoje, para nós, não caiu a ficha, sabe? E como é que vocês... É uma dúvida mais do gaúcho, porque a gente costuma perguntar isso para o pessoal que vem dos outros estados. Como é que vocês acompanharam tudo isso que aconteceu à distância? Assim? Qual a percepção que vocês tinham? Olha, foi um terror para todos nós, né? Eu comentei que eu tenho um teatro, então fiz um ponto de recebimento não só de mantimentos, de medicações, mas de livros, porque a maioria das escolas primárias do Rio Grande do Sul foram afetadas e se perderam algo em torno de 100 mil livros. Então nós arrecadamos alguma coisa em torno de 50 mil, mandamos para cá, mandamos utensílios, e a gente ficou com o coração partido, e né, o tempo todo pensando, rezando e querendo de alguma forma ajudar e participar. Foi muito triste, e agora a gente passeia aqui pela cidade sempre pensando onde é que é a lagoa, o que é que restou, como é que estão as pessoas, como é que é a vida delas agora, elas se recuperaram, elas estão felizes novamente? Eu sei que vai demorar, mas vai chegar lá. Mas eu acho que assim, meio que rápido, vocês conseguiram levantar algumas coisas que em outros lugares talvez levariam muito mais tempo para serem recuperadas. E eu acho que uma coisa foi muito importante, eles manterem o Festival de Cinema de Gramado do ano passado, porque não era para ter tido, eles iam cancelar. E aí, de repente, eles mantiveram. Eu acho isso um ato de resistência, um ato de força, um ato de acreditar mesmo na arte e deixar isso acontecer, e trouxeram todos os atores e artistas de todos os lugares que compareceram em peso, e eu acho isso muito, 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 muito importante. Então, por aí você vê a força de um Estado. E eu também vou dizer que eu vim de uma cidade, que é Blumenau, em Santa Catarina, que, olha, quase todos os anos alagava lá, porque tem um rio no meio da cidade que ele alaga tudo. Então as pessoas lá perdem muitas coisas também. É só uma cidade, não é um estado, mas de qualquer forma é lamentável também as pessoas que moram lá quando acontece isso. Eu acompanhei então, vocês estão de parabéns. Foi realmente assim, né? Reestruturou assim muito pro que foi, né? Foi muito rápido assim, eu fiquei em pânico, fiquei assustadíssimo, perguntava para os meus amigos daqui
como é que estavam as famílias, tinha gente que era realmente daqui, gente que era de cidades um pouco mais afastadas, mas na televisão já era uma coisa inacreditável, imagina para quem estava aqui, né? Então, assim, é inimaginável mesmo. Porque no Rio, em alguns pontos, a gente já vê alagando, mas como foi aqui é impensável. Mas eu queria acentuar rapidamente, Realmente. porque pelo que a gente está conversando, eu acho que independente de já terem recuperado muitas coisas, pelo que eu estou sentindo, ainda tem muita coisa para ser feita. E não pode deixar passar, não pode esquecer, como acontece muito no nosso país, infelizmente. Vamos ajudar, é o momento, continua, vamos lá. Termina o que estava mal feito, refaz, né, de uma forma melhor. Pelo amor de Deus. É a resiliência climática que a nossa sociedade não tem e só tem quando aperta. Aí temos que somos obrigados a criar essa resiliência climática. Inclusive, teatros viraram abrigos para as pessoas aqui. Foi uma coisa absurda de se pensar, mas aí você para refletir, né? E ter a peça de vocês aqui conosco na região metropolitana, nas cidades que vocês já passaram, em Porto Alegre agora nesse final de semana, é uma alegria sensacional. Vocês são 3 nomes expoentes, tá, do Brasil. A gente está muito feliz em receber vocês aqui na capital de todos os gaúchos, no estado, e por estarem começando aqui conosco também. E o Vitor, eu fiquei sabendo, Vitor, que há um tempo atrás tu participou de uma entrevista com a Mariana Boni, lá no Rio de Janeiro. Sim! Há um tempinho atrás. Há um tempo atrás. Exatamente. Ela está conosco aqui. Ela me falou daqui, ela está assistindo, né? Provavelmente. Mari, beijo, que saudade de você. Ela me mandou mensagem, ela falou que ia estar aqui. A Mari, que retornou o ano passado, esse ano, para o Rio Grande do Sul, e está com o TV Art Star nas tardes do Pô Streaming TV, que a gente fala sobre os famosos. Exatamente. A gente compete aí com o Léo Dias, o pessoal aí, né, dos grandes. Maravilhosa. Humildade, mas a gente compete. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista sensacional hoje com Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Tirrey, que estarão com 2 sessões nesse final de semana, no sábado e no domingo, no Salão de Atos da PUC, ingressos disponíveis no Simpla. E também no dia na bilheteria, no dia da apresentação, também terão ingressos. Também terão ingressos. Diretamente ali, os atrasados do Enem, saibam que vocês vão poder comprar ali na hora. Tem que correr, tem que Gauchada, correr. a gente está esperando vocês, Gauchada, vambora. Bora. Vem. Temos mais uns 2 minutinhos. Reforcem o convite, fiquem à vontade. Em primeiro lugar, eu queria dizer que você fez uma entrevista maravilhosa, você estava preparadíssimo, isso não acontece sempre, é muito bom a gente ser recebido dessa forma, que a pessoa falando do que ela já examinou. E venham, pessoal, comédia linda, comédia romântica, vocês têm que prestigiar, é muito importante comparecerem ao teatro, até para reforçarem essa retomada cultural da cidade, do estado. Vamos lá, vamos colaborar, vamos correr. O casal mais sexy da América. Eu queria agradecer você pelas suas perguntas, porque realmente você foi lá, pesquisou, fez isso. Isso pra gente é muito bom, porque a gente não tem que começar desde o início. Mas, a gauchada tem que vir, porque, tem cena de cama, gente. Eita, caramba! E agora vambora. vai pegar agora. Sábado às 8, domingo às 6, no Salão de Atos da PUC. Vambora, vem.